Aqui na escola José Carlos João, 69 crianças do primeiro e segundo anos do ensino fundamental, que ainda não estavam alfabetizadas, aprenderam a ler e a escrever em apenas 3 meses. Até parece mágica, mas é um novo método de ensino que vem dando resultados em escolas municipais de Prudente. O projeto foi desenvolvido por esta professora de linguística da Unesp. Minha proposta tem por base o método Paulo Freire, que foi feito há 40 anos atrás ou mais para adultos. A partir do método Paulo Freire, eu juntei atividades dos níveis da psicogênese da língua escrita. A intenção do projeto é despertar o interesse dos alunos em sala de aula e fazer com que eles participem das atividades. E tudo isso já está acontecendo aqui na escola. Como o resultado é muito rápido e você vê a alegria da criança, então assim, foi prazeroso e a cada passo a gente se surpreende como eles aprendem, né? E ficam assim motivados, a oralidade deles, fica assim, um trabalho gostoso mesmo. Discutir em sala de aula faz com que o aluno perca o medo de perguntar ao professor para tirar suas dúvidas, faz com que a criança torne-se uma criança segura. A direção da escola considera o projeto um avanço na aprendizagem das crianças. Aprendem com mais facilidade, você vê que é uma sala de aula em movimento, as crianças estão muito interessadas, motivadas para a aprendizagem. Então eu acho que os professores também se sentem bem confiantes. Arlete é mãe do Tiago, de 6 anos, que está no primeiro ano. Segundo ela, o menino está muito mais motivado a aprender e já melhorou bastante a leitura. Ele pega um livrinho de crianças, né, de historinhas de crianças, ele lê o livro todinho. Antes não era assim? Não. Antes ele queria assim, a ajuda da gente, porque ele gostava de ler, né? Mas ele não conseguia. O projeto também foi colocado em prática com os alunos do primeiro e segundo anos da Escola Municipal Vilma Alvarez Gonçalves, no Jardim Cambuci. Isso porque a escola teve o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, muito baixo em 2009. De acordo com a direção, durante os 3 meses do novo método em sala de aula, 42 crianças foram alfabetizadas. A interação entre professor e aluno é muito mais visível. Descobriram as palavras e eles querem vir, e até em casa, eles querem toda hora ficar lendo, escrevendo. Você convive ali todo dia com a criança, né? Quando ela descobre uma palavrinha nova, para ela é outro mundo, né? Então a gente fica assim, satisfeito e emocionado. Os bons resultados chamaram a atenção da Secretaria Municipal da Educação. Todo um trabalho de formação com o professor, com acompanhamento, de supervisão, e aí a gente obteve um sucesso positivo, sim. E a gente continua falando sobre alfabetização com a professora de História da Educação da Unesp de Prudente, a Arilda Ribeiro. Boa tarde, professora. Boa tarde. Boa tarde. Professora, a gente viu aí na reportagem alunos do primeiro e segundo anos do ensino fundamental que tinham aí dificuldades de ler e escrever. A dificuldade é por causa do método de ensino aplicado? É um conjunto de fatores, né? Na realidade, o método hoje teria que ser mudado, tanto que a própria reportagem mostra que mudou o método, mas também a parceria do professor com o aluno, quer dizer que eles estão numa relação que tem que entrar afetividade, motivação, a gestora, ou seja, a diretora da escola tem que estar junto, quer dizer, é um conjunto de fatores que faz com que uma escola, não porque economicamente é melhor ou pior, se saia bem nesses exames, né? A parceria que conta, a parceria né? É fundamental, quer dizer, o aluno percebe quando o professor tem interesse, está motivado, quer motivá-lo. E é claro, né, na realidade também não sejamos fora do... Há sempre uma ou duas crianças que não vão querer por outros fatores emocionais, familiares, mas o que a gente percebe é que é preciso que haja uma integração. Né? E é isso que é um dos fatores de sucesso desse trabalho. Bom, a senhora acabou falando em métodos, né? Então, quer dizer, já passou da hora, então, das escolas oferecerem outros tipos, outras técnicas de aprendizado, né? Já que a gente viu ali, tem alunos com 3 meses já sabiam ler e escrever, né? Já tinham aprendido. Os métodos, eu inclusive fui aluna do Paulo Freire, né, em Campinas, e quando a gente estudava com ele, pra você ter uma ideia, nós saímos da escola, da Unicamp, e íamos comer em restaurantes de caminhoneiros na Via Anhanguera, íamos para outros lugares que os professores, os outros, não faziam isso com a gente. Havia uma interatividade e uma vontade. Então, os métodos são muito bons, mas o que tem que haver é essa proximidade. A proximidade e relacionar o contexto. Por exemplo, quando você fala numa laranja,
A laranja, quando você escreve a laranja, você tem que fazer essa relação. Não dá para escrever a palavra sem ligá-la com o contexto. Aí não faz sentido para a criança, né? E só para a gente deixar claro, né, o Paulo Freire é um grande educador brasileiro, né? Em quanto tempo uma criança pode ser alfabetizada? Isso varia? Como é que é? Então, o grande problema é o tempo. Nós vivemos numa sociedade que tudo tem que ser rápido, né? Tem um francês, um educador, chamado Ebrard, que ele diz que o tempo do discurso, ou seja, os novos métodos, ele é muito rápido. O tempo das políticas para serem implantadas na escola é meio lento. E o tempo das práticas escolares é lentíssimo. Então, veja, esse método que a Onaide traz, eu acho maravilhoso, ele é um discurso que está chegando nas escolas, mas ele vai demorar um tempo para chegar. E a criança tem o seu tempo também, cada um de nós tem o seu tempo e a sua forma de aprender. Nem sempre o método pode ser para você o mesmo que o meu, né? Então, como ajustar essas diferenças de aprendizado entre aquela criança que aprende mais rápido, aquela que tem uma dificuldade maior? Como fazer isso? O ajustamento quem faz é o próprio formador. Aí é que entra o professor. Quer dizer, o professor hoje, para você chegar num método em que dê certo, ele também tem que ter uma formação muito boa. Essas professoras que foram mostradas agora, com certeza, elas não pegaram o método e foram imediatamente. Elas tiveram uma formação com a professora Onaide para explicar o método. Então, o problema muitas vezes é que vêm as políticas para as escolas, mas o professor ainda não está habilitado a trabalhar com isso como de forma que deveria, né? E a gente vê aulas diferentes também, né? Com computador, ou até indo a um local, né? A uma horta, por exemplo, numa aula de meio ambiente, aí esses métodos ajudam as crianças a aprenderem melhor também, né? É a relação com a vida, né? Hoje eu acho que muitas vezes faltam trabalhos fora da escola. Vocês devem ter vivido uma época em que andavam de mãozinha e iam conhecer o museu, iam em alguns lugares, as excursões, os grêmios infantis, muitas coisas já existiram e saíram da escola. Eu penso que é necessário resgatar alguns elementos. Esse método Paulo Freire não é novo. Ele é de 1960, 50 e pouco, né? E aí as adaptações devem fazer com que os alunos sejam motivados. Ficar todo dia sentadinho, o tempo todo, não dá. A criança cansa, porque ela é hiperativa, não é hiperativa. Ela quer movimento, ela quer ação. Ela tem que viver o que acontece mesmo na prática, a realidade, né? Isso, a realidade escolar e a realidade da vida. A gente falando isso com as crianças que estão sendo alfabetizadas agora e aquelas que estão no nível mais avançado. Lá na frente, essa deficiência na alfabetização vai ser sentida, né? O que a gente chama hoje de analfabetos funcionais. Nós temos mais de 60% dos brasileiros nessa situação, infelizmente. É difícil você não dominar os códigos de leitura, porque você vai ter dificuldade com contas, com bulas de remédio, comprar uma passagem, o que está escrito, será que está indo para o lugar. Então, o cotidiano dele, com certeza, vai ser prejudicado. Agora, o bom é que a gente vê na reportagem que os professores e os alunos, os pais, estão motivados e isso é muito bom, né? E a criança e os pais, quando eles veem o sucesso, ele está aprendendo, isso estimula, né? Faz bem para os pais e a criança também quer aprender mais, cada vez mais. Então, eu penso que esse método, aliás, a Onaide está de parabéns de ter trazido para cá, eu gostaria que fosse divulgado mais. Eu acho que isso vai ajudar muito a educação. Muito obrigada pela sua participação. Parceria de todos, né? Obrigado. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde.